Olá você, estamos começando mais um podcast Referência. Convido a você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro aqui do canal, que é exclusivo para você, para o setor de base florestal, madeireiro, biomassa, celulose e papel. O programa de hoje conta com o apoio da Envimate, empresa especializada em fornecer soluções completas em projetos de reciclagem, tratamento de resíduos e movimentação de materiais. Trabalha com soluções móveis ou fixas. A Envimate representa marcas líderes mundiais em seus segmentos com grande experiência, confiabilidade e conhecimento. Localizada na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, conta com uma equipe técnica qualificada e treinada, estoque de peças e profissionais com grande experiência para apresentar as melhores soluções. Também conta com o apoio da Roder, empresa que é referência nacional há mais de 20 anos em soluções para colheita, manejo e movimentação florestal. Com tecnologia robusta, engenharia própria e parcerias globais, oferece equipamentos de alta performance como garras traçadoras, garras de carregamento, cabeçotes de colheita, acessórios especiais e trituradores florestais FAI. A missão da empresa é entregar produtividade, confiabilidade e suporte técnico de excelência para operações florestais em todo o Brasil. Inovação, durabilidade e resultado, isso é Roder. E também conta com o apoio da Rotary Axe, empresa brasileira fabricante de peças de reposição para corte florestal mecanizado na América Latina. Entrega soluções e tecnologia com produtos qualificados, como sabres, dente de corte, ponteiras substituíveis, acessórios, disco de feller, coroas de tração e facas para picadores. Quando a gente tem, assim, bastante apoiadores no programa, porque os convidados são importantes aqui, do nosso setor. Quero dar as boas-vindas para Humberto Godinho Alves e Igor Dutra de Souza, da Reflorestar Soluções Florestais, também do Grupo Emília Cordeiro. Agradeço a presença de vocês lá de Minas Gerais. Obrigado, agradecemos o convite. Obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais sobre essa história da Reflorestar. A gente vai dividir esse programa em 2 blocos, tá? Primeiro, a gente vai contar história, quero que vocês contem, né? A história da Reflorestar até a chegada do Igor na empresa, que eu sei que teve uma movimentação interessante após a chegada do Igor. E depois o avanço e a transformação da Reflorestar no setor florestal, né? Que vocês estão bem forte aí nesse mercado. Humberto, eu vou começar com você então. Me conta para nós aí como que surgiu aí, porque vocês são do Grupo Emília Cordeiro. Como que surgiu a empresa? Por que Grupo Emília Cordeiro? Conta para nós. Ok. Bom, o Grupo Emília Cordeiro, ele surgiu, já está com 38 anos, né? E o início foi com a indústria de cerâmica. Então, foi o meu pai, né, Olimar Alves Cordeiro, e ele que iniciou o negócio. Ele, antes de começar a cerâmica, ele já era um fabricante de tijolo manual, né? Fazia aqueles tijolinhos maciços na zona rural. E aí depois ele tinha um grande sonho de montar uma indústria de cerâmica. E aí iniciou em 1986, ele começou a primeira cerâmica. Quando foi por volta de 1989, entraram 2 sócios, que foram os meus tios, irmãos do meu pai, né? E foi o tio Roque e o tio Guinu, que são sócios do Grupo Emília Cordeiro. Bom, dessa primeira cerâmica que a gente tinha, depois montamos uma segunda cerâmica. Essa cerâmica era dentro da cidade, a gente precisava ir para um local mais espaçoso, e foi quando surgiu a cerâmica forte. Primeiro cerâmica Cordeiro, depois cerâmica forte. E em função da indústria de cerâmica, a gente tinha demanda de lenha, né? Foi aí que a gente teve as primeiras experiências na área florestal.
Na nossa região já existia algumas empresas de reflorestamento, né, que plantava eucalipto para produção de carvão, para siderurgia. E a gente, inicialmente, a gente fazia limpeza diária para essas empresas. Então, a gente pegava resíduo florestal, né? Pegava para atendimento à indústria de cerâmica. Por volta do ano 2000, nós começamos a plantar um pouco de eucalipto para atender também, pensando inicialmente a demanda da indústria de cerâmica. Aí nós já tínhamos cerâmicas em outros lugares também, já tínhamos 3 indústrias de cerâmica montadas. Começamos a plantar um pouco de eucalipto. Daí, do plantio de eucalipto, que era para atendimento à indústria de cerâmica, a gente viu que poderia ter oportunidade de outros negócios com a madeira de eucalipto. Então, como as cerâmicas precisavam de lenha, a lenha poderia ser da parte menos nobre da madeira, né? Então, foi quando a gente também começou a pensar em possibilidades de outros negócios com floresta, com as madeiras, com as florestas que a gente tinha plantado para uso próprio. Foi quando surgiu a Serralipto, que é uma serraria, né, para produzir pranchas de madeira de eucalipto cerrado para o atendimento do mercado da construção civil e também para a indústria madeireira, indústria de serrarias, Sim. móveis, né? Bom, logo após a Serralipto, a gente viu a possibilidade da imunização da madeira, né? Foi quando surgiu a Ecolipto, né? Então Que é madeira tratada daí. que é madeira tratada, né? Então a ideia era, se eu puder usar 50%, 60% da árvore para serraria ou para imunização, esses 40%, 50%, 30% que seria o resíduo, né, a parte madeira torta, madeira, os galhos, a ponta da árvore, serviria de lenha para usar na cerâmica. E assim surgiu, né, essas empresas, que primeiro foi a indústria de cerâmica, em função da demanda da madeira, tivemos que fazer plantio, que aí surgiu a Serralipto e a Ecolipto, que era para, vamos dizer assim, agregar valor na floresta, nas madeiras produzidas para a gente, e ainda continuar suprindo a demanda da indústria de cerâmica. Que legal. Então, assim, hoje, atualmente, são as empresas que fazem parte do grupo Emília Cordeiro são então, a Divina Terra, que é de cerâmica, Na correto? cerâmica. A Serralipto, a sua serraria, Eucalipto, Isso. madeira tratada, e a Reflorestar. Isso. Tá. E aí tá. Durante esse tempo, por volta de 2004, né, estava tendo uma crise, o mercado estava muito fraco, e a gente tinha alguns equipamentos, né, da indústria de cerâmica, pá carregadeira, caminhões, tinha tratores que usava no plantio de floresta, e tudo isso estava parado, né? Eu saí à procura de alguma atividade para mim pôr esses equipamentos para trabalhar. Certo. E lá na nossa região estava tendo uma obra da CEMIG, que era uma construção de uma hidrelétrica, que era a barragem de Irapé. Uma curiosidade, assim, o nome Irapé, porque no lugar só ia a pé. É um Então, cânion, Irapé. Irapé. E lá eles estavam com um processo lá que era para supressão de floresta nativa, né, onde iria acontecer o lago. Certo. E aí nós procuramos o pessoal da CEMIG, fizemos algumas negociações com eles e conseguimos, né, o contrato lá para a gente fazer essa supressão. Para vocês terem uma ideia, na época, o lugar, a coisa era tão assim, imprevisível, que uma das coisas que a gente precisou providenciar foram juntas de burro, animal. Porque tinha lugar que só tinha acesso com burro, para tirar essa lenha lá dos lugares. Então, assim, aí começou, nós fizemos esse trabalho, né? Tivemos um sucesso lá, foi um trabalho interessante. E a partir disso aí começou a reflorestar. Foi quando de lá nós já começamos a trabalhar na área florestal, de reflorestamento mesmo,
começamos a prestar serviço para algumas empresas lá da região com silvicultura e, posteriormente, colheita, né? Mas, assim, colheita foi a nossa principal atividade por muitos anos, né? Colheita mecanizada. Na época, ainda era novidade a mecanização, então, assim, nós somos uma das empresas terceiras pioneiras na aquisição de equipamentos, de importação de equipamentos para a mecanização da colheita florestal na indústria para a indústria de carvão na Entendi. nossa região. Daí, por causa desse maquinário, vocês começaram a todo mundo olhar para vocês ali. Isso. Então, assim, o grupo Emília Cordeiro surgiu aí, né? É. Começou com a indústria, passou por plantio de floresta, beneficiamento de floresta e depois a prestação de serviço na área florestal. Quem foi Emília Cordeiro? Emília Cordeiro é a mãe do meu pai, minha avó, né? Ela é foi uma pessoa muito forte, criou uma família de 8 filhos, né? Ela casou, ela era da zona rural, casou, foi para a cidade, o marido dela, o avô Sebastião, sobrinho, tinha 2 filhas, ela assumiu essas 2 filhas, ela teve outros 6 filhos, né? Então ela ficou com 8 filhos e ficou viúva muito nova, né? O meu pai, quando o meu avô morreu, o meu pai tinha, se não me engano, acho que 17 anos. Então, assim, eles tiveram pouca relação com o pai. E quando ela criou, né, todos esses filhos, sozinha, né, numa época de muita escassez, de muita falta de recursos. Então, a minha avó, ela é uma referência, é uma pessoa muito forte, muito trabalhadora. Como a família dela toda morava na zona rural e ela mudou para a cidade, a casa dela era uma casa de referência. Então, as pessoas, quando vinham da zona rural para a cidade, a casa dela era o ponto de receber as pessoas, né? Então, ela é uma pessoa muito admirada por todos da família e o nome foi em homenagem a ela mesmo. Bacana. O espírito guerreiro que ela sempre teve. Só para me localizar aqui, né? Então você é natural lá de Turmalina, tua avó também. Sim. Natural Turmalina, sócio-diretor do Grupo Emília Cordeiro, grupo que é Reflorestar Soluções Florestais faz parte. Já o Igor Dutra de Souza, né? Você é natural de Lajinha. Lajinha. Que é quantos quilômetros ali da Turmalina? Mais ou menos 550 Ah, é quilômetros. longe, então. Longe. Depois você vai contar como que Trecho vocês bom. se conheceram, porque não eram vizinhos, né? Não. Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em gestão de pessoas e é diretor florestal agora da Reflorestar Soluções Florestais. Eu quero contar no segundo bloco toda a tua entrada, como foi o crescimento da Reflorestar, tudo isso. Mas, assim, nesse momento, assim, você entrou... Porque eu quero perguntar aqui sobre o Feller, que eu sei que vocês foram a primeira empresa terceirizada a ter um Feller. Você já estava ou foi antes de você? Não, foi antes. Tá. Então, eu vou perguntar para o Humberto, então, Humberto. Como que foi essa aquisição e me conta a história de ser a primeira empresa terceirizada a ter um Feller no Brasil? Sim. Foi um risco que vocês correram? Conta para nós como que surgiu essa ideia. Foi um risco, uma aventura e assim mas assim a gente sabia um pouco do que estava fazendo. Mas na nossa região, como eu disse, já tinha algumas empresas de reflorestamento, né? E estava iniciando esse processo de mecanização. Então, foram desenvolvidos, né, o processo lá, muitos equipamentos experimentados e tal. Então, eles estavam iniciando esse processo lá. Como eu já atuava um pouco na área florestal, com trabalhos manuais, eu vi, bom, isso vai precisar de alguém para fazer. Do mesmo jeito que tem terceiros fazendo serviço manual, em algum momento vão precisar de empresas para fazer esse trabalho mecanizado, né? Bom, aí eu me lembro que com essa decisão de comprar um equipamento, nós procuramos um fornecedor de equipamentos, né, desses equipamentos, que são equipamentos importados. Aí nós procuramos, falando, olha, eu estou interessado em eu me lembro que o vendedor falou, mas você quer um Feller para fazer o quê? O que você sabe de Feller?
Aí, né, falamos que nós queríamos um equipamento que a gente queria oferecer esse trabalho. E não dava para a gente oferecer a operação mecanizada se eu não tivesse pelo menos a ferramenta para fazer a atividade, né. Bom, compramos o equipamento, né, era um equipamento importado na época, esse equipamento levou uns 6 meses para chegar. A gente não tinha mão de obra, operador, a gente não tinha nada, né. Mas, durante esse período, a gente ficou trabalhando justamente criar essa estrutura para quando o equipamento chegasse, a gente pudesse começar a operar. Então, identificamos pessoas que tinham potencial para operar o equipamento, né, montamos a estrutura da empresa e saímos à procura, né, de parcerias com algumas empresas, que estavam com planejamento de mecanização, querendo experimentar a mecanização dos processos dele, e a gente encontrou algumas portas abertas para fazer alguns testes, né. E a partir desses testes a gente conseguiu, aprender a fazer a operação e também conseguimos portas aí abertas para que a gente pudesse ter os primeiros contratos. Mas assim, foi meio que na cara e na coragem mesmo a aquisição do primeiro equipamento, e aí depois a gente adquiriu os outros equipamentos da sequência da operação, né, que É, é uma colheita full tree, né, que seria o feller, skidder e a e a garra traçadora. traçadora, e aí na sequência fomos adquirindo os Teve equipamentos. gente que falou que não ia dar certo pra você? Não foi, né? Duvidaram, duvidaram da capacidade de fazer, das dificuldades que o mercado poderia, apresentar, da inexperiência da gente, né. Toda a operação ainda não tinha um domínio, né, de todas as operações. As florestas não eram preparadas para mecanização. Então, assim, tinha desafios monstruosos, né, mas conseguimos. Foi Igor, nesse momento você estava aonde? Porque eu sei que a tua trajetória profissional, você trabalhou na Aperam e na Valorec. Como que estava esse momento do Igor no mercado? Essa época eu atuava na Aperam, em Capelinho. Eu era vizinho ali da, da Reflorestar, que fica em Turmalina, né? Certo. Então eu já atuava na Aperam, mas na área de produção de carvão. Então até então essa época eu não tinha experiência nenhuma com colheita florestal. Não, como que começou essa tua experiência com o colheita? Foi dentro ainda da Aperam, por volta de 2009, quando eu fui ser assistente da superintendência na época, que eu fui convidado a fazer um raio-x de todas as operações da empresa. Foi na época da fusão, né, da antiga Cesita Energética com a antiga CAF, que formou a ArcelorMittal Bioenergia. E aí foi uma oportunidade de conhecer todos os processos do setor florestal. Então, desde da parte de viveiros até a entrega de madeira nas plantas e a produção de carvão, para um trabalho de padronização de todas as operações. Então, ali foi o que eu entrei mesmo para avaliar os processos. Aí eu tive contato com o colheita, foi nesse momento, por volta de 2009. Tá, então você começou na Aperam, teve essa oportunidade. Daí Isso. você foi para a Valorec já Aí, na colheita também? não, aí em 2011, desliguei da Aperam, fui para a Valorec, iniciei de novo na produção de carvão, mas aí com 4 meses eu fui convidado a assumir a gerência de colheita lá. Então aí Essa fiquei foi a por um bom escola. tempo. É a escola. E me diga Fiquei uma por um tempo. coisa, Igor, também eu sei que você fundou, você teve não sei se foi durante ou depois da saída da Valorec, o Instituto Igor Souza. Conta para nós o que é esse instituto, o que você oferece para o mercado. Na verdade, ainda na minha época na Aperam, eu entrei na Aperam em 2004, por volta de 2008, 2009, eu fui fazer uma formação em coaching. Não para ser coach na época, mas buscando autoconhecimento e me apaixonei com a parte de desenvolvimento humano. E aí eu não parei mais de fazer as especializações nessa área, mas eu acelerei muito na época que eu estava na Valorec, a partir de 2016. Então comecei a fazer diversas especializações, tanto em coaching, inteligência emocional, PNL. Cheguei numa posição que eu tinha feito um plano de ação em 2008. Eu queria chegar numa multinacional, numa posição executiva. Cheguei em 2018 nessa posição e foi para mim uma desilusão. Então, onde eu busquei de fato uma posição que
que ela não me preencheu na época. E aí eu resolvi me desligar, lançar o meu instituto para trabalhar a parte de desenvolvimento humano. Uma coisa que eu via como muito ainda deficiente dentro de algumas empresas, de foco realmente nas pessoas, aquilo que para mim de fato traz todo o retorno para as empresas. Então comecei a atuar de fato como coaching, fazendo um processo de coaching de inteligência emocional e alguns eventos, alguns treinamentos de desenvolvimento humano. E o que você via que estava errado e que você pôs na prática? Um exemplo para nós, assim. Para mim, a base de todo gestor é a inteligência emocional. Então, quando você vive dentro de grandes corporações, em termos de pressão, de resultados, isso é sempre muito forte. Então, se eu não tenho um apoio, né, para poder colocar as pessoas no centro e que elas tenham um bom conhecimento técnico, mas normalmente não a parte comportamental, para sustentar todo esse negócio, essa pressão, sempre por números. Os números, isso nunca vão deixar de existir. As empresas vivem, sem dúvida, a parte de números, de resultados, mas eu acho que pode ser feito de uma forma diferente, com cuidado com as pessoas, colocando elas no centro, onde se elas estão bem, eu tenho uma condição muito maior de trazer os resultados. Então esse foi o meu foco. O quanto que isso fez bem para mim, e o quanto que eu poderia compartilhar isso com outras pessoas. Então, durante esse período meu, sempre eu saía, fazia os treinamentos e voltava e compartilhava esse conhecimento com o meu time. E eu via sempre o crescimento. Então, eu falei, bom, isso faz sentido. A famosa saúde emocional. Exatamente. Né? Tá, e como que foi o conhecimento? Igor e Humberto, foi através do instituto? Como que vocês se conheceram? Como que foi o encontro de vocês dois? Quando eu entrei na Valorec em 2011, a Reflorestal prestava serviço lá, mas ainda com o sistema CTL, com Harvester de For Order. Então, 2009 a 2011, esse sistema ficou, eu entrei em 2011. Quando eu assumi a gerência de colheita, eu tinha uma experiência muito grande com produção de carvão e até então não conhecia outra empresa que trabalhava com sistema Harvester na produção de carvão. Então, aquilo na minha visão na época não fazia sentido. Então, eu comecei a estudar os números quando eu assumi a gerência e vi, bom, era um projeto muito interessante na época, né, de como foi consolidado o sistema. A Valec tinha diversas fazendas e a ideia era cada fazenda dessa com o sistema Harvester, mas quando eu entrei já não estava dessa configuração. Então, se eu movimentava tudo ao mesmo tempo, quando eu pego alguns Harvesters, é a produção de um único feller. Então, bom, se eu conseguir unificar isso, mudando o sistema, eu consigo proporcionar uma redução no custo de colheita absurda, e foi o que aconteceu. Então, nós analisamos, tomamos a decisão de mudar a colheita da empresa para o sistema Feller. A própria Reflorestar se dispôs a investir nesse novo modelo. Então, foi onde eu me aproximei da Reflorestar, em toda a negociação dessa mudança, e tive a oportunidade de conhecer o Beto. E aí, esse sistema rodou até 2012, quando numa outra decisão da empresa de primarizar. Então, a Reflorestar ficou ali até 2012, nós primarizamos, e eu voltei a ter um contato com o Beto depois de 2019. Foram 7 anos depois. Isso. Foi logo em seguida. Não. Então, nós ficamos, lógico que em 2012 nós primarizamos, mas tiveram diversas oportunidades da Reflorestar fazer alguns projetos, algumas colheitas de spot para a Valorec ainda, mas o contato não era direto com o Beto, mas sim com os gerentes que ficavam à frente das unidades. Mas em 2019 tive a oportunidade de aproximar do Beto de novo através de um processo de coaching. Daí você convidou ele, Humberto? Como que foi? Bom, em 2019 eu procurei pelo Igor, né, e nós fizemos um trabalho juntos de coaching. Depois desse trabalho, bom, aí em outro momento o Igor estava querendo voltar para o mercado, né, ele me procurou. Coincidentemente, eu estava no mercado à procura de alguém para ocupar esse cargo, que não existia. Você só estava no instituto, então, nessa época. Isso. A gente não tinha esse cargo dentro da Reflorestar. Então, eu estava criando esse cargo, eu estava buscando também um profissional para ocupar. Então, assim, foi uma
uma uma incidência, que Isso foi em aconteceu 2020, 2020, bem no meio no início da no pandemia. início da pandemia. Eu estava fazendo ainda os treinamentos presenciais. Confesso, na época eu não era fã do online. Falei assim, bom, não vou. E aí falei assim, bom, vou voltar para o mercado. Falei assim, Beto, você atua, né, em diversas empresas hoje. Se você estiver sabendo de algo, né, eu provavelmente volto para o mercado porque eu não, nesse momento eu não vou encarar o online. E eu falei, bom, se puder avaliar a Reflorestar, vai ser uma oportunidade. Então, porque o instituto, bom, a pandemia foi bem no meio do teu instituto. Foi. Ah, e você fazia aulas presenciais. Exatamente. Foi um baque, né? E para mim foi espetacular o momento, porque, bom, eu tinha uma bagagem técnica e estava justamente fazendo um momento que o Beto estava precisando de fazer um trabalho forte de formação realmente de equipe, que era o que eu estava fazendo até então, desde que eu saí da Valorec. Então, casou realmente os dois momentos para mim fundamentais e, pelo menos a minha avaliação está dando certo. Então você já está há 5 anos. 5 anos, 5 né? anos à frente da Reflorestar. Isso. Maravilha. Então, vamos dar uma pausa nesse primeiro bloco. Aí sim, agora no segundo eu quero entender a entrada do Igor na Reflorestar. Essa mudança, né, Humberto, que você vai passar para nós, até a repaginação da marca Reflorestar, a repaginação, acho que da empresa inteira, né? Reflorestar aí, que se tornou, que é atualmente uma das maiores empresas de terceirização florestal do Brasil. Então, vamos dar uma breve pausa. Agradeço novamente a Envimate, que é a empresa especializada em fornecer soluções completas em projetos de reciclagem, tratamento de resíduos e movimentação de materiais. Trabalha com soluções móveis ou fixas. Também agradeço a Roder, empresa que é referência nacional há mais de 20 anos em soluções para colheita, manejo e movimentação florestal. Com tecnologia robusta, engenharia própria e parcerias globais, oferece equipamentos de alta performance. E também agradeço a Rotary Axe, empresa brasileira fabricante de peças de reposição para corte florestal mecanizado na América Latina. Até daqui a pouco, pessoal. A Roder desenvolve soluções em engenharia de máquinas para os setores florestal, agrícola e industrial e é representante oficial da FAI em todo o Brasil, entregando tecnologia, performance e confiabilidade em equipamentos de alto nível. Lá estamos de volta aqui com esse bate-papo com Humberto Godinho e Igor Dutra de Souza, da Reflorestar Soluções Florestais. Agradeço novamente a Envimate, a Roder e a Rotary Axe, que estão apoiando o episódio de hoje. Voltando no assunto aqui, então, Igor, me conta. Essa é uma curiosidade minha. Se a gente falou inteligência emocional, saúde emocional, como foi para o Igor sair, porque você trabalhou só em empresas multinacionais, né? Exato. Com uma cultura, né, que você falou, né, totalmente diferente. Isso. E entregar uma empresa familiar. Como que foi essa mudança assim para você não chegar, como que é, não, né, traz conhecimentos, mas saber que existiu uma mudança. Como foi para o Igor essa mudança? Eu enxerguei, Fábio, como uma grande oportunidade, né? Estar realmente durante algum tempo como cliente e agora poder ser a oportunidade de ser um fornecedor.
Então eu entendi, bom, vai somar ainda mais para a minha trajetória profissional, sabendo que eu estaria entrando dentro de um grupo de gestão familiar, e eu já conhecia, né, muito do grupo pelo contato com o Beto durante esse processo, o quanto de informações de fato que ele pôde me passar. Mas ao longo do tempo, né, quando eu tive contato com a Reflorestar, eu já percebia que era algo diferente, né? Então a Reflorestar sempre teve um corpo técnico muito forte. E o que é o que eu valorizo? Bom, se eu tenho realmente uma base sempre muito forte, o desafio agora é entrar a gestão e fazer todo esse corpo técnico muito forte e entregar o resultado. Então, no primeiro momento, eu não me assustei por conta disso. Então, eu conhecia já algumas pessoas que lá estavam, sabia da competência dela, e que se eu conquistasse a confiança dessas pessoas, a trajetória ficaria, a jornada ficaria mais tranquila. Então, eu apostei nisso, de somar algo para minha trajetória, onde eu poderia pegar minha bagagem técnica, junto com o que eu estava fazendo, por último, do ponto de vista de gestão de pessoas, e contribuir com a Reflorestar, e eu acredito que deu certo. Então, foi enxergar isso como uma grande oportunidade de fazer algo diferente, de pegar todo o conhecimento tem de uma estrutura de uma multinacional, que te dá todo o suporte, toda a estrutura, e levar, lógico, dentro das suas devidas proporções, para um grupo que estava em expansão e queria, de fato, seguir crescendo dentro desse segmento florestal. Então, foi uma grande oportunidade. Tem sido uma grande oportunidade, tá? Humberto, como foi o reposicionamento da Reflorestar após a entrada do Igor? Bom, a Reflorestar, como a gente já disse aqui, ela cresceu bastante, né, expandiu muito a sua presença no mercado. E a gente percebeu a necessidade, né, de ter um posicionamento um pouco diferente no mercado. A gente já tinha um reconhecimento do mercado, mas a gente precisava fortalecer isso, a gente precisava criar uma base, uma sustentação cada vez maior para isso, né? Então, a chegada do Igor, né, com o perfil dele, com toda a bagagem dele no desenvolvimento de pessoas, isso nos ajudou muito. Então, a gente precisava traduzir isso de várias maneiras para o mercado. A gente precisava postar para o mercado conforme a gente acredita que a gente é capaz, que a gente consegue entregar. Então, nós fizemos todo um trabalho, né, de posicionamento de mercado aí, justamente para isso, porque a gente queria conversar com o mercado, a gente queria ser percebido pelo mercado de uma forma diferente, como de fato a gente é, né? Então, assim, a revista Referência aqui, assim, e uma das coisas que a gente sempre buscou nós queremos ser referência no mercado florestal, em soluções no mercado florestal. Por isso, a gente precisava se posicionar conforme esse desejo. Dentro desse posicionamento, eu lembro, acho que foi me ajuda aí a minha memória, tá? Acho que foi na última Expo Forest que vocês lançaram a marca, né? O design, né? A identidade visual. E nós tivemos o prazer de contribuir com vocês, né? Com a divulgação dentro da referência florestal. Então, esse foi um dos passos que vocês fizeram também da marca, né? E você falou, né, Humberto, que vocês atualmente se posicionam como solucionador de problemas. Isso. Como que você passa isso para o cliente? A gente busca entender qual é a dor do cliente, né? Então, assim, o setor ele passa por desafios, sempre está passando por alguns desafios, e a gente procura entender, né, qual é os desejos, quais são as dores, as dificuldades do cliente, para a gente propor. Nós buscamos sempre ter um corpo técnico com bastante capacidade, com muito conhecimento, né, com uma diversidade muito grande de conhecimento, para justamente quando o cliente busca uma solução, a gente possa oferecer algo com autoridade, né, que a gente consiga, de fato, entender aquilo e buscar trazer para eles algo que, de fato, é diferente, algo que, de fato, vai atender dentro das expectativas dele. Então, assim, equipamentos, tecnologia, desenvolvimento humano, tudo isso que
nos referencia e que nos dá base justamente para a gente poder atender o cliente dessa maneira, com soluções bem fortes, soluções bem eficientes. E quantos clientes atualmente vocês contam? Assim, quantos clientes vocês trabalham no período que vocês estão atendendo? Assim, qual a Talvez o Igor capacidade? possa falar melhor. A nossa base hoje, ativos, Por exemplo, a Reflorestar está onde? No Brasil agora, nesse exato hoje momento? nós temos em 5 estados: Tá. Minas, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então a base hoje ela é maior. Ativo são mais ou menos 5, 6 clientes, mas a nossa base são mais de 26 clientes. Entendi. E são clientes que têm várias bases. Porque né? a gente tem contratos de spot, vou lá e movimento o que ele precisa. Tem um contrato de curto, médio e longo prazo dentro da nossa carteira. Então, assim, ela oscila muito dentro do ano, mas hoje fixam mais ou menos 5 clientes que estão distribuídos nessa região. Nós temos um grande cliente hoje, que a gente opera na Bahia, no Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá, isso que eu ia perguntar. Vamos falar o nome do santo, que eu sei que é a Suzano, né? Suzano. Qual foi o impacto da parceria com a Suzano na visibilidade e crescimento da Reflorestar? A Suzano está com, por exemplo, nosso contrato de carregamento na Bahia há 10 anos. Então, a Reflorestar tem um relacionamento com a Suzano de longa data, mas sempre, ou até então, com o carregamento de madeira. Então, nesse momento, nós temos operações de silvicultura, operações de colheita e de carregamento com a Suzano. Então, a expansão mesmo na silvicultura iniciou com a Suzano e continua. Então, temos grandes oportunidades ainda de mecanização dentro da Suzano, né? Quando a gente fala do Vale do Paraíba, por exemplo, que durante anos a Suzano buscou, nós conseguimos entregar soluções mecanizadas para mecanizar o Vale do Paraíba, que até então muitos não acreditavam. Por ser muito terreno muito acidentário. Então, hoje nós temos operação de preparo de solo com escavadeira, temos irrigação mecanizada, né, com escavadeira, roçada mecanizada e o plantio. Está no plantio mecanizado já? Também. Então, nós temos, né, o modelo escavadeira com aquele cabeçote BRAC P22. Então, nós temos uma unidade até que você citou em 2023, nós adquirimos ela durante a Expo Forte de 2023. E esse ano nós adquirimos 2 Plantmax modelo X3, uma em operação já no Mato Grosso do Sul e a segunda que começa agora em dezembro em Lençóis Paulista, São Paulo. Tudo na Suzano. Tudo na Suzano. Mas vocês atendem tanto médio, pequeno, médio ou grande? Hoje, se a logística favorecer o pequeno, por exemplo, nós atendemos. Então, hoje nós temos a nossa carteira de clientes para uma colheita de 10 mil cúbicos. Entendi. Né? O que normalmente acontece com o pequeno? Ele pega alguns outros que estão próximos dele, eles mesmos negociam uma sequência, nós levamos a máquina, normalmente eles compartilham do transporte do equipamento, porque isso pesa muito na tarifa dele. Então, a logística fica de fora, a gente fornece só, teoricamente, o valor da tarifa da operação de colheita, e eles distribuem entre eles o custo da logística e viabiliza a colheita para todos eles. Então, a gente pega hoje do pequenininho até o gigante, Suzano. A frota de vocês tudo é própria? Ou vocês alugam também? Como que vocês trabalham? Máquinas de 100% própria. 100%. Alguns equipamentos de apoio, por exemplo, um comboio, um caminhão-pipa, uma prancha, em determinados momentos de expansão, a gente tem a tendência de locar, mas também temos esses mesmos equipamentos próprios. Eu sei que o pessoal que é do setor gosta muito disso. Você fica bem à vontade, tá, Igor? Você consegue especificar esses equipamentos que a Reflorestar tem? Sistema Full Tree, nós temos Fera 903, da John Deere. Tá. Skidder 948, da John Deere, e um 630, da Tiger Cat. Garra traçadora 336 da Caterpillar e 250 da Volvo. No preparo de solo, são equipamentos ou implementos da Felderman, com a máquina base Volvo 220. Certo. Na irrigação mecanizada, Komatsu 240, com um irrigador que é um chuveirinho desenvolvido pela Belé. Forte. Na roçada mecanizada, é uma PT 175 da FAI, um equipamento italiano. No plantio, que eu citei, então a Komatsu Sim.
240 com cabeçote P22 e a Plant Max X3. No carregamento de madeira, aí sim, nós temos um leque maior. Temos Caterpillar 320, Volvo 250 e Sunny 2454. Entendi. Viu? Então, O pessoal que é curioso já está sabendo temos uma, o que a Reflorestar trabalhando conta com aí. diversos fornecedores. Porque vocês, com o sucesso de vocês, acabam também, né, espelhando aí e motivando as outras empresas também a... E temos trator esteira D7 Caterpillar, então tá com bom. lâmina É um- Vichyr e implemento Felder. É um patrimônio ativo alto, né, Humberto? Sim, muito equipamento. Hoje temos mais de 80 ativos em operação. E toda essa parte claro, porque esses equipamentos eles dão também manutenção. Manutenção tudo por conta de vocês ou os parceiros acabam contribuindo também? Como que funciona? Manutenção 100% própria. 100% próprio. Então, todo o nosso contrato tem uma estrutura de manutenção dedicada ali. Algum serviço especializado, caso a gente demande até mesmo pela urgência ou algo mais específico, a gente aciona normalmente o fornecedor do equipamento. Talvez para questões que envolvem garantia, principalmente. A sede de vocês tem Turmalina. Turmalina. Mas por essa logística tudo, vocês têm algumas outras sedes? A bases assim distribuída? Hoje nós temos um escritório em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Sim, para atender a demanda lá, né? Temos um no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, e temos outro na Bahia, em Poço da Mata. Tá. E em breve, em Itararé. Maravilha. E a gente fala muito em mecanização. Muita gente fala, mecanização dá desemprego, mecanização diminui funcionários. Eu sei que não é verdade, né, Igor? Quantos funcionários hoje a Reflorestar tem? Nosso quadro hoje está com 360 colaboradores. 360 direto. Direto. E indireto chega a quanto? Terceirizado, assim, ou, né? Vocês contratam. Com certeza passam de 1000. Aí. Viu? Quanta mão de obra, né? Quantas Tudo de famílias, suporte, né? Por trás que está disso É. aí. Então, E como que tá? Porque eu tô viajando tanto na parte da indústria da madeira, da celulose, papel, biomassa, florestal, acredito também. E no Brasil todo, né? A gente escuta muito a falta de mão de obra. Vocês também têm essa dor, vocês? com toda certeza. Com toda certeza. Nós enxergamos isso de uma outra forma. A gente aposta que a mecanização ela melhora as condições de trabalho. Então, é indiscutível, por exemplo, plantio mecanizado, né? Eu colocar hoje um operador dentro de uma Plant Max, comparado com quem vem atrás, né? Seria plantando aquilo de forma manual. Não que quem tem essa operação manual não entregue condições de trabalho, não é isso que a gente quer comparar. Mas não dá, né? Hoje, a mecanização ela consegue proporcionar conforto, segurança e renda adicional para quem fazia até então de forma manual. Então, tem grandes empresas que têm as operações todas manuais com segurança, né, com conforto para o colaborador de uma estrutura realmente na frente de trabalho. Mas a gente quis fazer algo diferente, né, onde as pessoas estão no nosso centro, né? A empresa hoje ela tem um foco em pessoas, então a gente quis também levar isso para as nossas soluções. Por isso a opção hoje de todas as operações serem mecanizadas, por entregar um conforto adicional, né, uma segurança adicional para o nosso colaborador, além de aumentar de forma considerável a renda dele. Não tem como eu comparar hoje o salário de um ajudante com um operador de máquina, por exemplo. É algumas vezes maior. Então, Sim. essa é a nossa aposta, de transformar o setor florestal com mecanizações de ponta, mas nunca esquecendo as pessoas que lá estão. Humberto, também para a gente atender o outro público que está nos assistindo, que é o madeireiro, isso também, a falta de mão de obra na serraria, na indústria da madeira, de madeira tratada também acontece igual? Acontece. A falta de mão de obra é uma condição que está posta no Brasil afora aí, né? Lógico que os lugares, as regiões mais industrializadas, né, tem uma dificuldade maior, sofre mais com isso. Mas é uma situação posta aí que afeta todos, não tenha dúvida. O que a gente, né, o que a gente aposta, o que a gente vê como uma solução para isso, é justamente o investimento nas pessoas, né, na capacitação, na condição de trabalho cada dia mais confortável, que as pessoas possam, de fato, ter uma condição de entrega com a melhor condição. Tá? Então, assim,
o capacitar as pessoas, o investir nas pessoas, para a gente é uma solução para isso. E sempre pensar em soluções, né, onde aí a mecanização ela encaixa perfeitamente, porque realmente ela traz uma nova condição de trabalho, né, onde as pessoas conseguem ser mais produtivas, mais eficientes, e automaticamente isso também traduz em melhor remuneração, em melhores condições, né? Então, assim, é uma dificuldade, porém é um desafio que eu acho que ele com inteligência a gente consegue superá-lo, a gente consegue achar alternativas e soluções para isso. A nossa aposta é isso, né? A mecanização, que ela consiga atrair essa mão de obra, né? Principalmente a geração nova. Falar que essa geração você vai conseguir colocá-los para plantar de forma manual. Então, ou seja, quando você tem um equipamento... Eles perguntam, né? Tem sol? Né, com toda a tecnologia embarcada, a gente consegue, né? Se a gente conseguir mostrar isso antes para atrair, então a gente tem tido sucesso nesse ponto, né, para selecionar operadores, mecânica, mão de obra mais especializada, a gente tem tido mais sucesso. Agora, com a entrada, né, da silvicultura, a gente ainda continua com a necessidade do auxiliar. Então, por exemplo, a gente tem a plantadora, mas em toda máquina vem alguém atrás para garantir que está sendo feito. Né? A gente tem um viveiro de espera, então está ali alguém selecionando as mudas para que a máquina também entregue o melhor dela. Então, a plantadora, o insumo principal dela ali é uma qualidade de mudas. Isso vai mudar, ou seja, o trabalho dos viveiros agora, com a mecanização, é fundamental. Mudas tortas, né, que passe do ponto ali, em questão de altura, tortuosidade, não vai se permitir no plantio. Então, você muda toda uma cadeia ali em função da mecanização. Então, como que a gente está fazendo para atrair essa mão de obra? Proporcionando capacitação, não só técnica. E essa capacitação, vocês estão fazendo dentro da Reflorestar? Vocês fazem treinamento? Porque imagina, né? São pessoas que vão manipular máquinas de milhões. Sim. Como que é Hoje, esse treinamento? Todos os níveis, sem exceção da Reflorestar, recebem treinamento. Todos. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental. Por exemplo, o nosso operador de máquina, ele recebe um módulo de gestão financeira. Ou seja, a gente trabalha em escala, né? A gente leva muita mão de obra de Minas, por exemplo, para São Paulo, para o MS. Então, pessoas que ficam tempo distante de casa. Então, como que ele faz a gestão da renda dele? Então, a gente contratou um especialista para levar esse conhecimento para que ele consiga administrar melhor o dinheiro dele e ele consiga deixar a família dele com mais tranquilidade em casa. Temos módulos para o operador de máquina, para o auxiliar, para o mecânico de saúde emocional. Então, como que ele trabalha também essa pressão família e trabalho? Ele fica muito tempo fora de casa. Então, como que ele consegue trabalhar tudo isso? Então, o nosso foco não está exclusivamente no técnico, mas na junção do comportamental e do técnico. Tanto que a nossa seleção hoje, o peso maior é o perfil comportamental. A gente entende, se eu coloco o operador, por exemplo, citando essa função, o mais aderente ao nosso perfil que nós percebemos ao longo desses 21 anos de trajetória, qual que é o melhor perfil da operação? Se eu tenho isso, eu consigo transmitir o técnico com a minha equipe e ele performar de forma muito melhor. Então, hoje a nossa base é contrato pelo comportamento, entrega o técnico e a gente consegue perceber a melhora dos indicadores. Então, nós contratamos um parceiro nosso, ele ficou 3 anos como parceiro externo. Em 2025, nós trouxemos ele para dentro do quadro e hoje ele é responsável, né? Ele é um especialista em gente e cultura dentro da Reflorestar. Então, ele roda hoje todos os nossos contratos, fazendo todos os treinamentos do auxiliar ao diretor, que eu também participo. Então, a gente investe alguns milhares de reais por ano formando a nossa base. Maravilha. Não é por acaso que no final do ano passado vocês ganharam o prêmio Referência 2025. Então, né, quero deixar meus parabéns para vocês aqui por esse trabalho. Outra coisa, Igor, todas as regiões que você estava falando, a especialidade é no eucalipto, né? Vocês atuam também no pino? Ou vocês são especialistas na colheita do eucalipto? Ainda não. Ainda não foram para o pino. Hoje a Reflorestar ela pega de ponta a ponta do setor florestal. Então, o que tiver de operação mecanizada
faz parte do nosso portfólio. Então, a gente quer muito em breve, inclusive, estar no sul do vir pro Brasil. sul aqui também, né? Exatamente. Isso. Temos alguns contratos, algumas possibilidades em negociação, então esperamos que... Muda bastante, né? O trabalho com a madeira certeza. de pino, né? Sim. Com certeza. Mas, ou Processo. seja, né, as empresas da região já operam de forma mecanizada, Sim. então, com certeza, tem soluções também Sim. eficientes para o Pinus. Legal. Com seu ajuste de manejo é possível. Verdade. E a gente tá falando da mecanização, uma curiosidade. Você falou que estão no Vale da Vale Paraíba. Paraíba, né? Eu ia falar Vale da Ribeira. Não, Vale da Paraíba, que é bem montanhoso. Isso. Como que é o plantio? Dá para fazer plantio nessa região ou ainda é muito manual? Então, com toda certeza, hoje nós temos soluções para entregar um plantio com a Mecanizado? mesma qualidade No... na montanha. Então, você tem... Esse segredo você não vai contar, né? Nós temos soluções hoje, né? Você tem equipamentos de 0 a 5, por exemplo, de inclinação, Certo. que a Plant Max ainda vai muito bem. Tá. Você pega de 5 até 17, 18, você tem do que eu comentei da P22, que ela também consegue entregar bem, desde que você faça o preparo de solo, porque ela não faz o preparo de solo. Tem que ter o preparo de solo. Isso. Ótimo. Acima disso, você tem, por exemplo, um modelo, pegando a mesma linha da BRAC, que é a P12. Então, ela já faz a subsolagem, planta, aduba e irriga. Então, ou seja, nós temos soluções hoje para mecanizar o plantio também em áreas inclinadas, entregando a mesma qualidade. Então, quem olha hoje, se tiver na mesma área um plantio manual com um plantio mecanizado ao lado, você não vai ver diferença. Eu falo termos de isso qualidade. porque o Pinus, vocês, quando vierem para o sul, vocês vão encontrar bem essa tipo de região. Né? Exato. Então, nós temos já áreas que nós plantamos e ao visitar essas áreas novamente, você não vê diferença nenhuma na formação da floresta. Então, ou seja, o que nós estamos entregando de mecanização é algo que não perde nada em qualidade. Mesmo porque nós garantimos a qualidade após todas as operações, por exemplo, do plantio. O nosso auxiliar atrás, ele garante que todas as mudas foram plantadas conforme o requisito do nosso cliente. Desculpa se eu perdi se eu vou fazer uma pergunta repetida. O viveiro é próprio de vocês? Não. Não, isso é terceirizado. Isso é terceirizado. Ah, tá. Entendi. Então, aí cada cliente tem o seu fornecimento. Vocês usam o viveiro deles, que eles indicam. Então, eles enviam para o campo. Então, na frente de plantio, a gente tem um viveiro de espera que faz toda a preparação de muda para ir para o equipamento. Não é então, só a parte do viveiro, é o cliente que entrega. Isso. Tá, maravilha. Exatamente. E eu pergunto para os dois aí, quais são os próximos passos estratégicos aí da Reflorestar para manter essa liderança aí nos serviços florestais? E como que está o planejamento aí nos próximos anos? 2026, 27, 28? Sim, a Reflorestar, o trabalho que nós estamos fazendo, ele vai dar sequência, né? Então, assim, vamos continuar crescendo, investindo, tanto o investimento, né, no desenvolvimento humano, na fortalecimento da nossa equipe, na busca de tecnologia, renovação de frota e também na expansão das nossas operações. Então, dentro da cadeia de base florestal, a gente quer atender de ponta a ponta, né? Então, as oportunidades que forem aparecendo aí, a gente, para além do que a gente já faz, que a gente já tem muita experiência, a gente está prontamente abertos a trabalhar soluções e poder buscar alternativas para o mercado. Mas, assim, a gente continua em franca expansão, desenvolvimento, em outras regiões, né, do país aí, né, como aqui no sul, que a gente ainda não está presente, a gente está prontos para continuar crescendo. Igor, um recado aí para os fabricantes de máquinas. O que você ainda sente necessidade da mecanização florestal dentro do nosso setor? Ou nós já estamos lá em cima, top of mind, assim? Eu ainda vejo que a colheita avançou muito, né, se pegar ao longo dos anos. Então, nós temos excelentes equipamentos hoje no mercado florestal brasileiro. Na parte de carregamento de madeira, nós temos, né, muitas opções de escavadeira, e aí o implemento já é mais restrito em termos de fornecedores, mas tem condições de entrega. Eu não tenho dúvida que
o foco agora é a silvicultura, né? E ela está passando pelo mesmo momento que passou a colheita lá atrás, de trabalhar ainda muito com equipamentos adaptados. Então, eu pego uma escavadeira, desenvolvo um equipamento, mas nada ainda exclusivo para a silvicultura, mas eu acredito que isso está acelerando muito. Então, a Reflorestar, por exemplo, né, em 2025 nós viajamos bastante buscando tecnologia. Então, essa PT 175, que faz a roçada mecanizada, foi numa viagem dessas. Então, em conversa com o nosso fornecedor, a gente está muito próximo de identificando o que ele está precisando ainda, né, que o Beto comentou. Então, a gente entende as dores do cliente e customiza uma solução para ele. Mas como que a gente faz isso? Olhando muito para onde tem o mercado. Então, ou seja, o que acontece fora do Brasil, o que acontece aqui dentro, os testes que nós fazemos. Então, a gente acelera muito isso para ter sempre dados técnicos com a nossa gestão, com a nossa mão de obra, para numa primeira oportunidade eu conseguir customizar algo. Então, eu vejo que os grandes hoje no mercado, você pegar John Deere, Caterpillar, Tiger Cat, Komatsu, a Sany está vindo muito forte. Como que eles vão agora acelerar esse desenvolvimento pensando em silvicultura? Só que não olhar só para o grande. Se você pensar hoje, todo mundo quer estar dentro da Suzano, né? O poder que se tem ali dentro. Só que ela tem quantos prestadores de serviço? O quanto que eu posso acelerar isso, distribuindo muito mais ou chamando de fato quem são os parceiros estratégicos. Então, nós temos uma abertura muito grande para teste no mercado pela confiabilidade com que a gente faz isso. Eu não faço teste para cumprir produção. Eu faço teste hoje para conhecer novos equipamentos, levantar as informações e ter todos esses dados de prateleira para a hora que o meu cliente precisar de uma solução eu ter ali. Então, eu acredito que esses grandes precisam ter um outro olhar para o prestador de serviço no Brasil, que nós temos excelentes referências e que, com certeza, eles podem contribuir muito com o desenvolvimento de soluções mecanizadas. E a Reflorestar é prova disso, que ao longo de 21 anos, por exemplo, muito desenvolvimento que a gente vê hoje no mercado de colheita, de carregamento, e, por exemplo, no traçamento, passou por grandes conhecedores dessas operações dentro da Reflorestar. Então, ou seja, o nosso time conseguiu contribuir muito já lá atrás com esse desenvolvimento. E o que a gente está fazendo agora na silvicultura, a gente também tem condições de poder ajudar nessa aceleração para que a silvicultura não passe por tantas dores durante tanto tempo que a colheita passou. Então, nós temos hoje grandes multinacionais e grandes prestadores de serviço que essas grandes empresas fornecedoras de equipamento podem usar, no bom sentido, para acelerar esse desenvolvimento. E tenho certeza que todos eles estão de portas abertas para isso, porque a mecanização não tem volta. Um setor que eu vejo muito que cresceu, né, principalmente nas feiras, é a parte do drone. Vocês estão utilizando também? Como que está isso? Esse novo contrato nosso de plantio de Lençóis Paulista, nós teremos uma operação de drone para fazer a parte de herbicida. IA. Ainda vai chegar? Está chegando? Chega? Na Reflorestar ainda, vou falar, a gente aplica ainda muito para a parte de gestão, mas não na floresta não. Na floresta ainda não. Mas tem espaço? Com certeza. Se você pensar, bom, na silvicultura, a parte de telemetria, de georreferenciamento, é muito forte. Então, esse campo vai se desenvolver muito. Isso que eu ia perguntar. Então, essa parte que dá para desenvolver ainda no setor florestal. Você vê a parte de irrigação, né? Há quanto tempo está se desenvolvendo com base em sensores e pouco avançou, né? Por quê? Concentrando muito em poucas empresas para acelerar esse desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, no MS, nós iniciamos a operação de plantio lá com o irrigador Bismarck, onde eu tenho 2 cabines climatizadas, com 2 pessoas lá dentro, dando um comando no botão para poder fazer a irrigação. Sair do sensor. Bom, mas o sensor pode otimizar ainda mais essa atividade. Mas por que diante de tanto tempo isso não avançou? Eu acho que é concentrar muito, então afunilar muito essa área de desenvolvimento. Então temos hoje muitas opções no mercado para isso acelerar. E aí outro ponto, mecanização com IA não tem volta. E tô explorando aí o conhecimento de vocês. E na parte do formicida,
Ainda é manual ou a mecanização também está entrando? Já temos opções mecanizadas, mas esse, para mim, hoje é o ponto mais sensível da silvicultura. Tanto é que se você olhar para as empresas, é raro você ouvir um hoje que não está tendo problema com formiga. Então, ainda você ter o sistemático mecanizado, mas o combate ainda mais localizado, ainda precisa da mão de obra. Então, acho que a parte de formigas ainda vai ser um mix por um bom tempo. Então as empresas aí têm um lugar para desenvolver, então, nessa parte Sem de dúvida, aplicação sem de formicida. sem dúvida. Vamos falar assim, não vamos ficar Porque a formiga, zero, ela, no eucalipto, ela judia bastante ainda. sem né? dúvida, sem dúvida. Então, eu ainda vejo por um bom tempo o combate manual ainda de formiga, mas aquele mais concentrado, mais localizado. É como que elas vão fazer essa junção do sistemático com o localizado aí para otimizar os dois pontos. Não perder de vista a mecanização, mas ela precisa garantir o combate, É o mais importante. que é o mais Não importante. adianta mecanizar e as formigas. Né? Mas se você pegar hoje do todo da silvicultura, talvez seja aí com o maior desafio. Está na silvicultura, né? Porque assim, né? Eu já conversei com várias pessoas, diz que a parte da colheita, né, do transporte, né, isso nós não perdemos nada para ninguém, né? A gente vai, Não. você deve ter ido já em feiras fora do Brasil. Sim, nada. Estamos muito Tá bem bem, né? dominado. Né? Mas a silvicultura. E lá fora a silvicultura? Como que vocês enxergam lá? Eles também têm as mesmas dores nossas ou eles estão se resolvendo melhor? Ou eles não têm os nossos problemas de silvicultura? Eu acho que cada país aí tem o seu em função das condições climáticas, mas eu acho que a forma com que lidam com a solução e que encaram isso é uma forma ainda um pouco diferente do Brasil, eu penso ainda em termos de burocracia. Mas todos têm as suas dores, né? Mas a mecanização, em todos os lugares que você visita, ela está como carro-chefe. Então, ou seja, não podemos ficar atrás desse ponto. Precisamos acelerar porque tem muita oportunidade para o Brasil ganhar escala, ganhar competitividade, porque a mecanização na colheita trouxe uma forte redução de custo. A silvicultura agora, para nesse momento, está passando ainda muito pela comparação do manual com o mecanizado com base em custo. Só que se olha, bom, o manual em algumas operações ele sai mais competitivo, sai, mas você está conseguindo entregar o físico, né? Porque aí você requer uma mão de obra muito maior. Então, o que a gente enxerga, o que a gente discute muito com alguns clientes, ótimo, tem uma oportunidade ainda de reduzir esse custo, mas se a gente não avançar com a mecanização, a gente nunca vai chegar nesse ponto. Então, por algum período, a gente vai ter que pagar parte dessa conta. A Reflorestar fez isso ao longo desses últimos 2 anos. Nós pagamos para poder entrar literalmente na silvicultura. Então, nós compramos uma plantadora e nós rodamos fazendo testes para mostrar que ela tem potencial. Para mostrar, ou seja, para os grandes players que o plantio, que é o carro-chefe, ele não perde em nada com a mecanização. Tem o desafio do custo? Lógico. Mas se a gente não continuar a desenvolver e buscar equipamentos cada vez mais eficientes, que tragam mais competitividade e automaticamente se reduzir custo, isso não vai acontecer. Então, se eu ficar sempre sustentado em cima da tarifa do que o manual, mas se eu não tenho gente para poder fazer, não resolve. E o setor florestal está cada vez mais veloz. Exato. Né? Eu acho, complementando aí o que o Igor passou, assim, a Reflorestar, né, desde 2023, que nós entramos na silvicultura mecanizada, e nós adquirimos equipamentos, nós fomos atrás de tecnologia lá fora, trouxemos equipamentos, e assim, por muito tempo, assim, mais de 1 ano, nós bancando o desenvolvimento da operação. Então, assim, a gente entende, a Reflorestar entende que para a gente oferecer soluções, para a gente customizar, para a gente entender a dor do cliente mesmo, a gente também tem que, de alguma maneira, investir. A gente precisa desafiar algumas coisas que, a princípio, parecem ser impossível, né? Como a mecanização em áreas declivosas. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui no Vale do Paraíba, né? A
Reflorestar está investindo alto, né, para conseguir desenvolver essa operação que aqui no Brasil ela não tem histórico. Tá? Então, assim, a gente os resultados, eles vêm, mas eles vêm lentos, porque é um desafio muito grande, é um processo novo, né? São equipamentos novos que a gente precisa customizar para a nossa característica, para a característica da região, né? Então, assim, a Reflorestar investe muito nisso, né? Que a gente quer estar na frente, quer ser pioneiro, a gente quer de fato ser referência para isso, né? Não ficamos somente naquilo que já é operações já dominadas, em que a gente vai lá simplesmente negociar tarifas e colocar para fazer. Então, no setor florestal, a Reflorestar, a gente pensa muito nisso. Quebrar né? barreiras, né? Quebrar barreiras, e nós temos que ser parte desse processo E de é uma desenvolvimento. contribuição gigantesca para o setor florestal no todo, né? A roçada mecanizada é esse exemplo, ou seja, é a primeira máquina no Brasil, então não tem operador de... Você já tem números da Vale da Paraíba ou ainda é novo ainda? Da roçada? Não, da mecanização e da roçada. Por exemplo, lá eu citei, nós já temos 4 operações. Sim, mas já tem resultados, assim, já números para Então, e nós começamos elas sem referência. Sem referência nenhuma. Então, ou seja, nós negociamos contratos daquilo que a gente imagina, do que a gente coletava de informações que a gente visitou os fabricantes, o que eles tinham de experiência, nada naquela realidade. Então, é a hora que a gente pega, o nosso corpo técnico, o que a gente imagina aqui dentro e vamos entrar de cabeça. Legal. Então, a posição hoje, Fábio, da Reflorestar, nós não somos um fornecedor, nós somos um parceiro. Então, por isso que em alguns momentos, algumas atividades, de fato a gente banca para que a gente possa mostrar o potencial, e aí sim, no segundo momento, chego para o meu cliente e falo assim, ótimo, então agora eu tenho essas condições, eu preciso rever esses pontos ou não. Então, daquilo que a gente vende, não somos aquela empresa de ficar batendo na porta, errei nesse ponto. No momento correto, com base, com dados, a gente apresenta, pessoal, essa é a realidade, eu preciso corrigir a rota nesses pontos. Então, se esse conceito, né, de que a gente precisa de parceiros para poder fazer esse desenvolvimento, essa é a posição da Reflorestar, é assim que a gente se posiciona. Então, nós somos, de fato, um parceiro para ajudar a desenvolver a silvicultura no Brasil. Silvicultura mecanizada. E complementando, né, mais uma vez, a colocação do Igor, assim, nós temos por trás disso, né, nós investimos ao longo da história da Reflorestar na nossa base de pessoas. Então, assim, nós temos aqui pessoas que elas não estão doutrinadas a fazer vamos dizer assim, o óbvio. Né? Então, num processo desse, a gente tem pessoas que têm capacidade para desenvolver mesmo, né? Para tentar o novo, para ponderar, para poder fazer parceria, tanto com os nossos fornecedores de máquina e equipamento, quanto com os nossos clientes, né? Que tem a dor. Vocês estão bem no meio, né? Vocês estão dando benefício tanto para aquele lá na ponta, né? É um elo mesmo. E para o fabricante de máquinas e equipamentos, vocês estão dando soluções, né? Ideias, né? Para a engenharia deles. Com certeza. Legal. Desculpa, Humberto. Diga. Não, isso é Reflorestar. Isso aí, isso é Reflorestar. Não foi por acaso que ganharam o prêmio Referência 2025. Agradeço bem a participação de vocês, Humberto Godinho e Igor Dutra de Souza. Nós temos um quadro aqui que chama Isso é Referência para Você. Porque as pessoas, além do profissional, Humberto, Igor, eles querem saber também um pouquinho do lado pessoal do Humberto, Igor. Quem que são esses fora da floresta, né? Vamos lá, Juliano? Vamos ver o que tem aí e vocês vão falando se isso é referência ou não. Vida no interior. Me falaram que vocês não gostam de São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Diz que quando tiver aquela tranquilidade, é verdade isso? BH, Rio de Janeiro, São Paulo tem bons restaurantes, tem bons shoppings, e quando tem vontade a gente vai visitar. Isso para mim é muito verdade, eu gosto do interior mesmo. Também gosto do interior. Capital não me atrai. Só para viagem, para um final de semana, eu sou mais da vida mais tranquila no interior. O que mais atrai a vida no interior? O não ter trânsito, você chegar rápido nos locais, ou o final de semana mesmo, os passeios mais próximos? Trânsito, para mim, eu encaro como perda de vida.
né? Ou seja, eu estou ali num trânsito onde eu não consigo, estou simplesmente vendo minha vida passar e sem poder fazer nada. Lógico que hoje você tem alguns acessos, você, né, uma ligação, assistir algo, mas para mim é perda de tempo. Então o interior ele te propicia isso, e sem falar de qualidade de vida, de segurança, essas coisas que para mim tem muito valor. Tem isso também. O interior, para mim, é simplicidade, tranquilidade, né? Então, assim, e uma outra coisa do interior, família, né? Então, assim, eu estou próximo da minha família, eu gosto de estar próximo da família, e de fazer as coisas assim. O interior me proporciona isso. Maravilha. Próximo, Barba. Criação de carneiros. Quem que é o criador de carneiros? A gente tem que sempre estar inventando alguma Não é coisa. esta, né? E aí, combinando com a vida no interior, né? Sim. A minha cidade, a minha casa tem é muito grande a minha área lá onde a minha casa. Chácara, né? Então eu comecei a criar uns carneirinhos lá para passar um tempo e para apreciar também a carne, né? Que eu adoro. Para consumo. Dicas de passagem, ele faz um carneiro espetacular. E para brincar com minha neta também, levo ela lá para brincar com os carneirinhos. Quantos netos? Você tem uma neta? Eu tenho uma netinha. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, 2 moças, que é a Emília, Isadora e Humberto. E eles trabalham tudo junto com vocês ou já estão querendo criar asas e ir para a cidade grande? Não, os 3 estavam na cidade grande. Humberto voltou agora, está morando comigo. Humberto trabalha com a gente na Reflorestar. A Emília trabalha comigo, ela trabalha na Cerâmica Brasileira, que é próxima a Belo Horizonte. E a Isadora está na área de saúde. Ela é enfermeira. E você não cria carneiro, né? Mas vai apreciar a carne do carneiro, né? Com certeza, né? É um prazer, porque o Beto faz de fato um carneiro espetacular. E a família? Você tem filhos também? Eu sou casado, tenho 2 filhas, Maria Isa de 9 anos e Maria Tereza de 3 anos. Muito novo, muito novas ainda, então não dá para falar. Ainda não. Seguir a carreira do pai. Ainda não. E o carneiro, Humberto, é para... Você vende também? Não? Ou é só para você? Não. Se alguém chegar comprando, eu dou para ele. Olha que eu vou levar o caminhãozinho frigorífico lá. Eu sou aprendiz nisso aí. Isso aí é... Mas olha, eu não sei fazer carneiro. Eu gosto de fazer churrasco, mas carneiro eu não me aventuro, não. Visita a Turmalina. Visitar a Turmalina, porque eu sou apaixonado. Sei que vocês estarão em breve esse ano lá, então... Quantos... Porque em maio agora tem as Puminas, né? Isso. A feira. É próximo dali, da Turmalina? De 7, não, acho que não, né? Em Minas a gente fala que é logo 7 ali. Lagoas, tudo logo ali. 450 quilômetros. Não, é logo ali. Para finalizar, Ayrton Senna. Quem que é apaixonado por Ayrton Senna? Acho que todo brasileiro é fã do Ayrton Senna, né? Mas você, Humberto? Também? Nossa, sou apaixonado. Para mim é a referência, né? O grande ídolo do brasileiro daquela época, né? Uma coisa que para mim é muito marcante, sim. Ouvi uma pergunta uma vez. Quem não lembra, quem era, né, dessa geração aí, que não lembra de onde estava no momento de maio de 1994. Então, assim, para mim é uma grande referência. É um brasileiro. Eu sempre falo, coração, né? 1º de maio de 94 e o 11 de setembro de 2001. Todo mundo sabe onde está. Todo mundo sabe. E Fórmula 1 você gosta? Acompanha direto? Gosto. Corre também ou não? Não. Não tem nada, não gosto de... Eu teria um carro lá que você... Não, a nossa geração, né? Nós tivemos a Ayrton Senna, antes teve o Piquet, Fittipaldi, né, o Massa. Então, assim, era uma época que a gente era referência no mundo, né? É um prazer de Fórmula 1. É um prazer de Fórmula 1. Você curte Fórmula 1 também, Igor? Eu gosto. E hobby, assim, porque a gente fala disso aí é um hobby, né? Um esporte. Aqui que vocês têm algum esporte que vocês praticam, que gostam? Nas horas vagas? A corrida, corro um pouquinho, mas assim, sem competição, não. Você? Eu já tive muita bike, né? Hoje, em vez de sair para a rua, eu pedalo em casa, né? Então, a atividade física minha é a bike, ergômetro e caminhada só mesmo. Academia não. Maravilha. Então tá bom, gente. Agradeço aí. Você fica em Turmalina agora? Eu moro em Capelinha. Que fica a 50 km de... E você mora em Turmalina? Moro em Turmalina. Então, lá do interior de Minas Gerais, agradeço aí a presença de Humberto Godinho Alves e Igor Dutra de Souza,
E deixo aí uns segundos finais aí para vocês darem a palavra final para quem está nos assistindo. Hein, Humberto? Bom, eu agradeço muito o convite, né, da referência para nós estarmos aqui contando a história da Reflorestar. A Reflorestar é um orgulho para nós, né? Eu, como sócio do Grupo Emília Cordeiro, a gente tem um orgulho muito grande, né, de toda essa trajetória, de tudo que a Reflorestar é. Eu quero mandar um abraço aqui a toda a equipe da Reflorestar, toda a equipe do Grupo Emília Cordeiro. São pessoas, assim, nota 1000 mesmo, pessoas totalmente com muita dedicação, em que é o que cria condição para que a Reflorestar esteja onde está, né? E que o Grupo Emília Cordeiro também, que é uma referência lá em Minas Gerais. Nós somos do Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre, né? Então, assim, todas as nossas empresas, elas têm uma representatividade na sociedade de Minas Gerais muito, muito forte. Isso, para mim, é muito importante e é um orgulho muito grande. Então, agradecer, mandar um abraço a todos. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Igor? Então, agradeço, Fábio, o convite da revista para poder falar um pouco da Reflorestar. Eu tenho um orgulho muito forte disso, né? Uma curiosidade, né? Quando a gente fala que a gente tem um time e uma base muito forte, como o Beto falou, nesses últimos 5 anos, por exemplo, toda a nossa parte de gestores, eles continuam com a gente. Então, ou seja, nós contratamos, né, novos gestores, mas para demonstrar, né, o quanto que a base já era muito forte, né? Então, também agradecer esses 360 colaboradores que fizeram até aqui a história da Reflorestar e os que ainda virão, porque a gente ainda, esse ano, né, de 26, teremos bons desafios. Com certeza o nosso time ainda vai crescer bastante e que a gente tem um prazer de poder contribuir com o desenvolvimento do setor florestal, né, que é muito grande, mas que são as mesmas caras, né? Então a gente encontra com todos esses eventos e é sempre um prazer poder compartilhar e entregar valor para a cadeia florestal. Então, e o que vocês fazem, né, de poder compartilhar essas informações é algo muito nobre para poder fazer com que esses exemplos falar de sucesso do setor florestal possa estar sendo divulgado cada dia mais e inspirar outras pessoas de deixar um legado para o setor florestal que é muito grande e muito valioso para o Brasil. Então, parabéns pelo que vocês fazem também. Vocês fazem e nós contamos, né? Esse é o processo. E em breve nos vemos lá na Expo Minas Florestal, que nós estaremos também presentes com o stand lá, recebendo também nossos leitores, amigos. Então agradeço a Humberto Godinho Alves e Igor Dutra de Souza e novamente agradeço aos apoiadores do programa de hoje, que foi a Envimate, empresa especializada em fornecer soluções completas em projetos de reciclagem, tratamento de resíduos e movimentação de materiais. Trabalha com soluções móveis ou fixas. A Envimate representa marcas líderes mundiais em seus segmentos, com grande experiência, confiabilidade e conhecimento. Localizado na cidade de São Carlos, conta com uma equipe técnica qualificada e treinada, estoque de peças e profissionais com grande experiência para apresentar as melhores soluções. Meu agradecimento também à Roder, empresa que é referência nacional há mais de 20 anos em soluções para colheita, manejo e movimentação florestal. Com tecnologia robusta, engenharia própria e parcerias globais, oferece equipamentos de alta performance como garras traçadoras, garras de carregamento, cabeçotes de colheita, acessórios especiais e trituradores florestais FAI. A missão da empresa é entregar produtividade, confiabilidade e suporte técnico de excelência para operações florestais em todo o Brasil. Inovação, durabilidade e resultado, isto é Roder. E também a Rotary Axe, empresa brasileira fabricante de peças de reposição para corte florestal mecanizado na América Latina. Entrega soluções e tecnologia com produtos qualificados como sabres, dentes de corte, ponteiras substituíveis, acessórios, disco de feller, coroas de tração e facas para picadores. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast temporada 2026.
A Roder desenvolve soluções em engenharia de máquinas para os setores florestal, agrícola e industrial e é representante oficial da FAI em todo o Brasil, entregando tecnologia, performance e confiabilidade em equipamentos de alto nível.